Você sabia que as testemunhas de Jeová já destruíram milhares de famílias e já induziram milhares de pessoas à morte? Isso mesmo. Vou contar minha história e vocês vão perceber. Eu me tornei testemunho de Jeová em 1980. Em 1993 eu resolvi sair. Por que eu resolvi sair? Porque eu descobri que a cronologia de 1914 é falsa. Eles ensinavam que a geração de 1914 seria de 70 ou 80 anos. E eles afirmavam que o fim desse sistema de coisa, o fim deste mundo, aconteceria antes de terminar o século XX. Então, em 1993, eu descobri a cronologia que estava errada. Então, eu resolvi sair. Com a minha saída, o que aconteceu? Houve a separação. Minha esposa foi embora para São Paulo, levou meus 4 filhos. Na época, eles eram pequenos. O menor tinha 2 anos e o mais velho estava com 7 anos. Então essas crianças, elas cresceram longe de mim. Eu ainda fui em São Paulo 2 vezes visitar, mas depois não tive mais condições, eu não fui mais. E hoje eles já estão adultos e nenhum deles manda notícia para mim. Por que eles não mandam notícia? É por causa do ensinamento da torre de vigia. Qual é o ensinamento da torre de vigia? O ensinamento é o seguinte: quem sai da organização das Testemunhas de Jeová, os que ficam são proibidos de se comunicar com a pessoa. Não pode mais falar com a pessoa. Se encontrar na rua, não pode nem dizer oi para a pessoa, não pode cumprimentar. Então, por causa disso, existem muitas famílias divididas. No livro Crise de Consciência, escrito por Raymond Franz, que foi membro do corpo governante, ele aborda este assunto sobre a questão da destruição de famílias. Ele explica que, na realidade, com a saída da pessoa da organização por discordar de algum ensinamento, então a família que fica passa a ostracizar, ou seja, não fala mais com a pessoa. Então os filhos não falam mais com os pais não falam mais com os filhos, e isso acontece a destruição do vínculo familiar. É o que tem acontecido com milhares. O Cid Miranda e o William Gadelha, eles foram anciãos das Testemunhas de Jeová. Eles traduziram o livro de Raymond Franz, Crise de Consciência, e também o livro Em Busca da Liberdade Cristã. O Cid Miranda e o William Gadelha também sofreram ostracismo dos familiares que permaneceram na organização. Então, os que permaneceram, hoje não falam mais com eles. E assim é com todos aqueles que saem da organização. Por exemplo, tem o Paulo Sávio, que também foi um ancião. Paulo Sávio, ele fez vários vídeos depois de sua saída, mostrando vários ensinamentos falsos da organização. Então ele aborda também essa questão da desassociação, mostrando a destruição das famílias por causa do ensino da torre de vigia. Isso tem acontecido. O Adriano também, ele saiu recentemente. Era um ancião, ele já tem 50 e poucos anos. Ele nasceu em uma família Testemunha de Jeová. Ele trabalhou muito tempo na Espanha, na dianteira de congregações. E ele também descobriu os falsos ensinamentos da torre de vigia. E ele resolveu sair. A esposa abandonou, a filha também abandonou, mas 2 filhos dele resolveram apoiar a sua saída. E então ele
tem contato com os filhos que não permaneceram fiéis à norma da organização, mas a esposa separou e a filha não fala com ele. E assim são milhares de ex-testemunhos de Jeová em todo o mundo que têm perdido contato com o pai, com filhos, e isso tem causado problemas em muitas famílias. Outra questão que tem trazido problema para muitas pessoas é a questão da proibição da transfusão de sangue. Essa proibição ela teve início por volta de 1945. E por causa dessa proibição da transfusão de sangue, milhares de testemunhos de Jeová já perderam a vida. Inclusive crianças, que às vezes é necessário uma transfusão de sangue, mas os pais não permitem. E por causa disso, muitos perdem a vida. Então, por causa desses ensinamentos da Torre de Vigia, tem acontecido a destruição de lares e também a destruição de vidas, a perda de vidas. Então, essa organização ela tem causado muito dano à humanidade. Sem falar em outros ensinamentos que causam problemas para muitos jovens, como é o caso do abuso de crianças, que eles têm uma norma, né? Que se não tiver 2 testemunhas, então o caso fica a critério da congregação resolver. Eles não levam o problema para as autoridades. E isso tem causado muito problema em muitas vidas de jovens testemunhos de Jeová. Inclusive, recentemente, a Torre de Vigia tem respondido vários processos por causa dessa questão. Inclusive, já teve até que pagar indenização a vítimas de abusos. Então é o que tem acontecido em todo o mundo. E esse ensinamento, ele não tem realmente uma base bíblica. A Bíblia até fala de desassociação, mas não segundo o que é interpretado pela Torre de Vigia. A Bíblia, ela mostra realmente que aquele que não se enquadra nos ensinamentos da Bíblia deve ser afastado da congregação. Mas não diz que é para a pessoa deixar de cumprimentar a pessoa, falar com a pessoa, de maneira alguma. Esse ensinamento não tem base bíblica. O que a Bíblia diz é para não ter associação, mas falar com a pessoa não tem nada a ver. Então são esses ensinamentos que têm causado problema em muitas famílias, destruição de famílias e também levado muitos a perder a própria vida. Então são esses ensinamentos que eu venho combatendo e muitos que saíram também vêm combatendo esses ensinamentos. Espero que essa breve informação seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima.